Sismologia e meio ambiente. Quais as relações entre as atividades desenvolvidas pelo homem na superfície do planeta e os movimentos tectônicos da Terra? Para entender um pouco mais deste assunto, nós viemos até o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília. E é isso que você vai ver agora, nesta edição do Ecocenado. Sismologia é um ramo da geofísica que estuda os terremotos ou sismos e suas causas. Os terremotos são provocados por movimentos das placas que formam a crosta terrestre. Nos locais onde existem fraturas ou falhas nestas placas ou entre elas é que ocorrem os terremotos. Para entender melhor estes fenômenos, fomos até o Observatório Sismológico da Universidade de Brasília, um dos principais centros de estudo dos terremotos no Brasil. Logo que chegamos aqui no Observatório Sismológico, fomos recebidos pelo professor Lucas Barros. Ele é doutor em sismologia e é o atual diretor do Observatório Sismológico da UNB. E logo aqui na entrada também encontramos esse grande mapa mundi, onde é possível ver nitidamente as principais placas tectônicas que formam a Terra. Esses pontos vermelhos aqui mostram o encontro dessas placas e justamente os locais onde foram registrados nos últimos anos os principais abalos sísmicos do planeta. Professor, o que mais é possível a gente ver por esse mapa aqui? Bom, a gente vê claramente, cada pontinho desse representa um terremoto e o tamanho da bolinha representa a sua magnitude, o seu tamanho. Então ele pode observar que os terremotos são frequentes exatamente aonde as placas se encontram, onde estão se chocando, se afastando ou mergulhando uma por debaixo da outra. Aqui nós estamos observando que existe uma faixa larga de epicentro de terremoto. Por que isso acontece? Porque essa placa, que é a placa de Nazca, mergulha por debaixo da placa sul-americana, produzindo fissuras, quebras e ruptura a altas profundidades. A ação dessa placa sobre essa está gerando uma força que está comprimindo o Brasil na direção leste-oeste, e essa placa também está comprimindo na direção oeste-leste. Portanto, o Brasil está exprimido por essas forças tectônicas que têm origem no interior da Terra. O perigo que os terremotos podem causar à população e às construções depende, em primeiro lugar, do tamanho do terremoto, que é a magnitude, tá certo? Depois, depende da distância dos centros urbanos até o ponto onde se iniciou o processo de ruptura. Depende da qualidade das construções e também depende, evidentemente, da geologia do terreno sobre o qual se assentam as casas. Exemplo, aqui no Haiti teve um terremoto de magnitude 7, matou mais de 200 mil pessoas. Aqui no Chile um terremoto de 8,8, que é bem maior do que esse de 7. Por que morreram tantas pessoas? Claro, o terremoto lá foi muito raso, muito próximo de um centro urbano, onde as construções eram de má qualidade. Aqui o terremoto foi muito grande, um pouco mais afastado. Entretanto, existia construções sismo-resistentes, ou seja, o Chile é um país de sismicidade bem antiga, se conhece, e as pessoas se prepararam para terremoto. Imagem do que parece ser uma câmera de segurança mostra o momento em que a capital do Haiti, Porto Príncipe, é sacudida pelo terremoto da última terça-feira. Por causa do tremor, estas casas, do lado esquerdo do vídeo, caem como uma fileira de dominó. Existem terremotos provocados por causas naturais. Agora, o homem, ele também provoca sismos na Terra? Existem várias atividades humanas que podem desencadear terremoto localizado próximo das grandes obras que o homem realiza. Por exemplo, se você começa a retirar material da superfície da Terra, muito material, vários anos, se ali existe uma falha, por exemplo, a Terra queria se movimentar para cima assim. Então, a remoção de material dessa parte da Terra pode romper o equilíbrio que estava mantido ali dentro e repentinamente ter tremor de terra. Também, se você injeta líquido sob alta pressão sobre a Terra, ou se você remove líquido em poços artesianos, você está ali perturbando o ambiente natural, de forma e eventualmente poderá romper esse equilíbrio e gerar fissuras, quebra e movimentação
de falhas que já existem naquele local onde você está atuando. O lago, por exemplo, de uma grande represa feita por uma usina hidrelétrica, ele também provoca abalos sísmicos? Sim, é possível, isso é um fato comprovado. A colocação de estações sismográficas em área de reservatório muito contribuiu para o conhecimento da sismicidade brasileira. Os dados dessas estações, alguns deles já chegam aqui em Brasília via satélite. O nosso objetivo é, até o final do próximo ano, aumentar grandemente o número de estações que coletam os dados. Nesses pontos remotos da Amazônia, até aqui no Rio, no Paraná, Foz do Iguaçu, no estado de Itaipu, os dados vêm direto para Brasília. Aí pode ter, não só acompanhar a sismicidade que acontece em área de reservatório, como acompanhar a sismicidade do Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos ainda prever as ocorrências sísmicas. Prever do ponto de vista de dizer que num dado local vai ter um terremoto tal dia, tal hora, com a magnitude tal. Se isso fosse possível, não morria ninguém de terremoto. Era só, sabendo disso, tirar as pessoas debaixo das casas, né? Que são as casas que matam, né, as pessoas. Entretanto, o que a sismologia pode contribuir é dizer para você o seguinte: olha, desse lugar aqui existe uma fonte sismogênica que pode produzir um terremoto de 6,5. E se esse terremoto acontecer em função da existência de populações próximas, ele pode gerar vibrações no solo suficiente para derrubar a casa se ela não tiver boa qualidade. Então é isso que faz com que, por exemplo, o terremoto do Chile produza poucos danos e o terremoto do Haiti produza muitos danos. Ainda na sede do Observatório Sismológico da UNB, visitamos uma sala repleta de informações sobre os terremotos, as principais ocorrências no Brasil e exemplos de aparelhos utilizados para a medição dos sismos. É a mostra permanente de sismologia, aberta à visitação de escolas e grupos de estudantes. Lá conversamos com outro pesquisador do Observatório Sismológico, o professor Jorge Santos. O terremoto, na verdade, o que acontece? Toda a liberação instantânea de energia. Mas por que isso acontece? Como isso acontece? O que a gente tem aqui é um exemplo que pode ser, de grosso modo, duas placas tectônicas andando paralelas, né? Onde uma vai andar numa direção e outra em outra direção. Pode ser também uma falha, ou seja, o sistema de pressão desse sistema aqui vai depender, que é uma força que eu vou ter que fazer aqui, que pode ser uma placa. A gente tem um exemplo muito claro da placa de São Francisco, na região de São Francisco, né, que é a placa norte-americana com a placa do Pacífico, onde você tem em Los Angeles e São Francisco duas cidades paralelas. Então, o que acontece? Na hora que eu começo a fazer um movimento, uma placa vai todo movimento é relativo. Essa placa vai dirigir no movimento para cá, eu vou fazer uma pressão que é com essa mola aqui e vou fazer até o momento que ela não suporta mais e acontece o terremoto. A Terra ela tem um movimento de convecção igual à panela de pressão, ou seja, a temperatura mais quente vai subindo. E esse subir faz com que esse movimento desse bloco que está aqui, ele tenha um movimento sempre em direção para cá ou o outro. Então, esse movimento faz com que gere três movimentos de convergência ou divergência de placas tectônicas. Então, esse movimento de convecção que faz isso aqui, gera um movimento que se chama divergência, que a gente vê na zona do limite do meio do Oceano Atlântico. A África do Sul com a América do Sul se afastou. Então, a zona de divergência, então, como se fosse uma placa se afastando em direção à outra. Outra zona é a zona de convergência, que aconteceu recentemente o terremoto do Chile, ou seja, uma placa mergulha sobre a outra. E a zona de conservação, que é a região da falha de São Francisco, ou na falha de San Andrés, em São Francisco, que é o movimento relativo, que é esse movimento aqui que a gente mostrou agora. Tá? Então, esse movimento relativo gera o provável terremoto nas regiões. The worst disaster lay across the bay in Oakland. A section of road atop the two-level Nimitz Freeway collapsed, crushing 53 cars below. A gente tem aqui um exemplo de camadas da Terra, e a camada mais superficial, que a gente chama, é como se fosse a casca nossa, é a crosta, mas isso é um movimento, isso é uma parte que a gente chama a parte física. E tem a propriedade química, ou seja, a propriedade de rigidez, onde a crosta, na verdade a litosfera, pode ser quebrada. Então, esse aqui é um exemplo claro que a gente mostra as divisões
Então, tem a região da astenosfera, que é uma região mais plástica, ou seja, difícil de ser quebrada. Mas nessa região aqui da litosfera, é a região que pode ser possível de ser quebrada. Então, o que acontece? Existe uma zona de convecção que faz com que esse grande bloco aqui, ele mergulhe, ele se afaste, ou ele ande relativamente como foi mostrado. Então, sempre aqui a gente tem um núcleo que é como se fosse uma parte de ferro, que fica sendo consolidado, esse núcleo está crescendo com o tempo, e ele é sólido. Depois tem uma parte bem líquida, que é o núcleo interno, isso aqui é o núcleo externo, o núcleo interno. Depois vem uma parte plástica, que é a parte da astenosfera. Então, essa parte da astenosfera, ela também faz movimento de convecções. Existem duas teorias que vêm do núcleo para cá e tem outra teoria que é só na astenosfera que faz movimento de convecção. E isso é que vai impactar no movimento dessa litosfera. E é isso que a gente sente como terremoto. Exatamente. A placa, quando ela mergulha, ela vai se hidratando, que é uma placa que é muito, e aí a densidade dela vai sendo alterada, essa densidade gera uma temperatura maior com a rocha e ela vai tentar criando magma e aí criando erupções vulcânicas nas regiões de terremoto. Então, uma placa mergulha com a outra, e essas regiões, como pode ver, toda a região andina tem vulcões, que é gerado por causa do mergulho dessa placa sobre a outra. Na verdade, a sismologia auxilia o estudo de vulcanismo. Por quê? Quando o vulcão está prestes a ter erupção, a sismologia acontece pequenos tremores que faz com que você possa prever e aí dar um alerta à população e aí evacuar a população da certa forma. Não dá para dizer que tipo de vulcanismo é, mas dá para prever que o vulcanismo está prestes a acontecer. Você tem no mundo, no exemplo aqui, várias estações. A gente cortou a parte lateral e aqui você tem várias estações no mundo. Quando você acontece um terremoto nessa região, essa onda que gera o terremoto, vibrações, ela se propaga tanto na superfície como no interior dela. Então, semelhantemente, como a gente faz em tomografia de um corpo humano, a gente entende que existe um modelo ideal, o modelo, por exemplo, do corpo humano, aqui é o modelo da Terra, e se esse modelo for real, a onda que se propaga daqui vai chegar aqui com certo tempo. Mas se tiver alguma anomalia, ou seja, alguma coisa diferente, distinta aqui, a gente vai perceber. Então, graças ao terremoto é que a gente consegue identificar como é que é essa estrutura interna da Terra. Perguntamos também ao professor Jorge que influência o ser humano pode ter sobre a ocorrência de terremotos. Para o terremoto, a influência humana é, bem dizer, zero, porque os outros efeitos são muito maiores. Temperaturas e pressões enormes que faz com que esse movimento de tectônico que aconteça. Essa dinâmica ela acontece há bilhões e bilhões de anos, então faz com que a gente não acredite em qualquer influência, até o presente momento, humana no efeito tectônico, ou seja, em terremotos. Outra questão que levantamos foi se a ocorrência de terremotos tem aumentado nos últimos anos. O que está acontecendo, sempre aconteceu essa sismicidade nessas regiões. O ponto importante aí que a gente coloca, primeiro, é o meio de comunicação. Ele está muito mais informativo, ele chega muito mais rápido. Então, qualquer desastre, em qualquer lugar no país, em qualquer parte do mundo, essa informação chega muito mais fácil à população. O segundo ponto é o número de população. Está crescendo, a densidade populacional cresceu bastante. Então, terremotos que aconteceram no caso do Haiti há 150 anos atrás, que ninguém tem mais notícia, hoje já tem um efeito maior porque a população cresceu bastante. E o Brasil pode sofrer grandes terremotos? No Brasil, a possibilidade de ter um terremoto de magnitude 8, 8,5 é muito pequena. Isso não descarta a possibilidade de acontecer, até porque a sismologia é uma ciência nova. Então, a gente não tem noção do que aconteceu há 200 ou 300 anos atrás. Então, a gente tem um caso que, no meio da placa norte-americana, tem um terremoto de 8,2 em Nova Madrid, em 1811. Esse terremoto, logicamente, é um terremoto intraplaca, que é o terremoto e característica do terremoto brasileiro.
No entanto, no Brasil, a gente não teve nenhuma ocorrência, nem historicamente, de tremores dessa magnitude. A gente não espera que aconteça, mas a gente não pode descartar de hipótese alguma que possa vir a acontecer um terremoto dessa magnitude. Na companhia do professor Lucas Barros, fomos conhecer ainda as estações para medição de sismos situadas no Parque Nacional de Brasília. O nosso caminhar em volta desse poço aqui gera perturbações que estão sendo captadas por esse sensor. Então você não pode colocar um sensor próximo da cidade, ou próximo de onde existe uma estrada, próximo de lado, enfim. O Parque Nacional é um lugar propício, razão porque foi escolhido a Universidade de Brasília para se instalar a estação sismográfica aqui no interior do Parque Nacional. Os dados que são captados aqui nesse ponto são transmitidos via rádio por Observatório Sismológico lá na universidade e simultaneamente também eles são enviados para a sede de uma organização que existe lá em Viena, cujo objetivo é detectar explosão nuclear clandestina que acontece em qualquer lugar do mundo. Existem 50 estações dessas no mundo, essa aqui é uma delas. Então, uma explosão, por exemplo, com a potência superior a 1 quiloton, que é muito baixa, 20 vezes menor do que a explosão que foi feita lá em Nagasaki, Hiroshima, ela pode ser detectada por esse conjunto de estações. A existência da sismologia na UNB, a partir de 1968, passou a indicar a ocorrência de tremores de terra que passavam desapercebido para a população. Ninguém sentia, não tinha instrumento, então os sismos no Brasil acontecem. Claro, uma estação dessa está detectando sismo quase que diariamente, pequenos tremores de terra aqui no estado do Goiás, Tocantins, em qualquer lugar do Brasil. Então ele é muito importante para que nós possamos conhecer efetivamente aonde os tremores de terra podem acontecer no Brasil. Nesta edição do Ecocenado, você viu as principais causas dos abalos sísmicos. Viu, por exemplo, que esses fenômenos são provocados não apenas por causas naturais, mas também pela ação do homem. A sismologia é hoje um dos principais ramos das geociências, que nos permite desvendar cada vez mais os mistérios do interior do planeta. E conhecer melhor o planeta Terra é fundamental para a preservação da vida. Se você gostou deste programa, mande o seu comentário ou sugestão. Você pode usar o telefone 0800 61 2211 ou o formulário disponível na internet. O endereço é www.senado.gov.br/TV. Até o próximo programa.